X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira é dia da nossa coluna X-Tudo Caboquinho, para você acompanhar aqui a informação, a análise, o comentário de Orlando Câmara, nosso parceiro na Band News Difusora, sobre cidade, sociedade, sobre cultura, sobre comportamento. É dia da gente fazer aquela perguntinha de todas as terças. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje. Olá para vocês, o sabor de hoje é de cinzas, exatamente, de cinzas. E a semana passada nós estivemos aí imersos entre o Carnaval e os 58 anos de Zona Franca de Manaus, mas uma notícia passou quase que batida pela comunicação da região norte e do Amazonas. O Instituto Cidades Sustentáveis publicou, na mesma semana do Carnaval, uma pesquisa chamada Mapa da Desigualdade Brasileira. E esse mapa leva em consideração uma série de indicadores socioeconômicos para apontar as cidades mais iguais e aquelas mais desiguais do Brasil, especialmente as capitais. No ranking de capitais, Manaus está entre as 5 capitais mais desiguais do Brasil. Acima dela, nós temos Rio Branco no Acre. Veja você que Rio Branco no Acre é mais igual, é menos desigual do que Manaus. E Manaus só está acima de Porto Velho, de Pernambuco e de Belém. Mas Orlando, isso é um processo natural da região norte, se você for olhar as outras, não. Sim. Para quem fala isso, na verdade tem que olhar que entre as 5 menos desiguais, a quarta mais igual no Brasil ou menos desigual, Palmas no Tocantins, capital de um estado tão jovem. E aí, a gente tem que se perguntar várias coisas. Primeiro, como é que a capital, que é o 5º produto interno bruto do Brasil, que faturou na Zona Franca de Manaus, em 2024, 200 bilhões, que celebrou festiva dia 28, com os 58 anos de Zona Franca, como é que ela é a capital que tem mais da metade da sua área geográfica construída, ocupada, favelizada, e uma das 5 mais desiguais do país, junto com Rio Branco, Belém, junto também com Recife e Porto Velho. Essa pergunta, ela chega a uma conclusão muito óbvia, que a produção de riqueza em Manaus é concentrada na mão de muito poucos, que não há benefício social à população em geral, que essa concentração de riqueza está fazendo um mal enorme para nós. E antigamente tinha aquele papo, não, mas a Zona Franca tem um fator importantíssimo da preservação ambiental. Não tem mais, crianças. Bora acordar? Está na hora de enxergar isso, porque nós tivemos sitiados até 2 anos atrás por balsas de garimpo na frente, aqui numa comunidade em frente a Altazes, que ameaçavam atacar Manaus. Nós temos em todo o estado iniciativas de invasão de terra indígena, de áreas protegidas, com garimpo ilegal, financiado pelo narcotráfico e por muitos políticos que estão junto com o narcotráfico, inclusive. Ou seja, a Zona Franca precisa, com urgência, ser repensada. Eu estava refletindo um pouco sobre esse estudo do Instituto Cidades Sustentáveis, que é um estudo muito sério, inclusive. Eu fiquei pensando, primeiro também, por que a mídia local repercutiu tão pouco isso, né? Será que é porque eles acham que uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade? Porque essa mentira aí, de dizer que nós somos muito prósperos sempre, dita muitas vezes, não nos tornará menos pobres. Só vai empurrar para baixo do tapete uma sujeira que um dia vai transbordar. Eu também me lembrei muito quando meu pai, que era nordestino de nascimento, nascido em Natal, criado em Rio Branco, no Acre, e uma vida inteira quase já em Manaus, casado, pai de filho aqui em Manaus, profissional conhecido em Manaus,
Ele me dizia quando eu era criança: meu filho, aqui ninguém sabe o que é pobreza. E ele dava exemplos muito interessantes em relação a algumas capitais nordestinas ou estados nordestinos, onde o recurso natural, inclusive, naqueles estados, era muito escasso. Naquela época que meu pai falava isso, e falava com muito orgulho, porque ele, embora fosse um nordestino criado no Acre, ele amava o Amazonas, ele tinha razão. Mas hoje em dia eu fico repensando um pouco o que ele falou. Talvez se ele estivesse vivo hoje, eu fosse ter essa conversa com ele antes de vir ao ar falar com vocês e dizer: papai, nós somos pobres agora. Por quê? O Nordeste, que não tem esse polo industrial tão robusto quanto o Amazonas em relação à Zona Franca, tem um Vale do Silício. Tem uma área de inovação tecnológica muito expressiva em Pernambuco. Nós aqui, com 200 bilhões faturados, não temos. É uma cultura quase que extrativa. É a extração do trabalho barato, mas sem deixar nenhum tipo de retorno de investimento em tecnologia, por exemplo. Isso é um fato, né? Nós temos capitais nordestinas que faturam muito menos do que nós e que são conhecidas como pobres, entre aspas, que têm, por exemplo, um plano urbanístico muito mais sofisticado, contemporâneo, cidadão do que o nosso. Vide Fortaleza. Eu fiquei com inveja, não sei se era branca ou se era preta, de uma amiga minha que mora em Fortaleza, que falou o seguinte: Orlando, a cidade está uma bagunça, o trânsito está horrível. Eu disse: mas por quê? Porque eles estão fazendo as escavações para tirar a fiação aérea e tornar subterrânea. Gente, como eu queria ouvir isso de Manaus, que o trânsito está horrível e está uma bagunça, porque estão escavando áreas da cidade para tornar subterrânea a fiação. Nós que somos a quinta cidade com maior PIB do Brasil, a quinta capital mais rica do país, não somos, porque esse dinheiro não fica aqui. E esse dinheiro pertence a muito poucos. Ele não nos serve. Estou falando isso contra a Zona Franca? Em absoluto, não é isso. Eu acho que a Zona Franca é aquele remédio que nos deu uma série de... Era necessário lá atrás, há 58 anos atrás. Surgiram outros remédios mais modernos com o tempo. Nós insistimos naquele mais velho, que deu um monte de efeito colateral, e tirar agora nos mata. É mais ou menos essa a realidade da Zona Franca. Mas eu fico pensando, não vi uma autoridade pública mais importante, eleita, falar sobre isso, uma nota que fosse, anunciar planos, lamentar a desigualdade. Não, é o famoso comer a bio. Por que falar disso? E nós já falamos sobre isso aqui. Não dá voto. Acorda, Manaus, acorda, Amazonas. Está na hora da gente começar a pensar de maneira estratégica para nós termos uma nova realidade econômico-financeira. São pensamentos pós-carnaval, porque a vida começa no Brasil agora. Para vocês, uma excelente semana, pensando fora da caixa e pensando positivo para construir uma Manaus e uma Amazonas melhor. Bom dia.